Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Que alegria estarmos juntos, pode assentar-se, que alegria podermos cultuar ao Senhor, rever tantos que amamos, e é bom demais saber que o Senhor nos tem sustentado, não é verdade? Alguns já há muito tempo não nos víamos, e é bom demais estar juntos, né? Bom demais podermos adorar ao Senhor. Dentre os dos principais conceitos que nós temos enquanto igreja, biblicamente falando, é o conceito da unidade. E mesmo na diversidade, porque nós somos diferentes, nós somos melhores quando estamos juntos. Isso é uma máxima divina. Ó quão bom e quão maravilhoso é, ou quão suave é, dependendo da tradução que você escolha, Deus diz que os irmãos vivam em união, né? Ainda ficamos com aquele gostinho de estar mais perto, não é verdade? Por mais que estejamos hoje aqui um pouco mais próximos uns dos outros, mas esse distanciamento das cadeiras ainda provoca, né, um efeito psicológico que deixa a gente um pouquinho para baixo. Mas vamos mudar esse negócio aí, gente? Vamos, meus irmãos, amém? Você também que nos acompanha em casa, que você possa também sentir esse calor da graça de Deus, da ação do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas, que todos juntos aqui possamos adorar e bendizer ao Senhor. Nós não somos mais os mesmos, não somos mais os mesmos desde que essa pandemia chegou e mudou tantas coisas. Mas graças a Deus, porque nós também não somos mais os mesmos, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. O Senhor tem nos dado a oportunidade de crescermos, de amadurecermos na fé, de sermos fortalecidos, mesmo diante de provações, mesmo diante de lutas, mesmo diante de perdas. O Senhor nos sustenta. Nós temos trabalhado vários temas no decorrer desses meses que vivenciamos essa questão da pandemia. Desde aproximadamente o dia 20 de março, eu não fui pesquisar certinho ali no calendário, se alguém quiser fazer isso pra gente. Eu creio que o último culto foi dia 15 de março, se não me engano, o último culto presencial. Então, ou seja, um longo período que nós estávamos sem a oportunidade de rever tantos dos irmãos e irmãs que hoje nós aqui temos. Ainda considerando essas questões das regras sanitárias, alguns já me perguntaram, pastor, a partir de hoje, a partir da meia hora, saiu o novo decreto da prefeitura, voltando à bandeira laranja, mas graças a Deus isso não vai impactar as igrejas, então nós podemos continuar seguindo todas essas normativas, esses cuidados aqui com os cultos presenciais e com a graça de Deus vamos avançando dessa forma, dessa maneira. Também vamos avançando com as transmissões dos cultos, das programações, então os irmãos percebem também muita diferença em termos de espaço, né? Nós precisamos nos adaptar. Eu creio que a palavra, uma das palavras mais propícias para esse tempo é adaptação, né? Resiliências. Dias atrás eu pregava sobre isso. Estava com saudade porque já é o terceiro domingo que eu não estava pregando. Nos outros dois programações diferenciadas estiveram conosco. Deus tem nos abençoado. Os irmãos têm acompanhado com um time abençoado de pregadores aqui na igreja, não é verdade, irmãos? Gente que tem sido usado por Deus para ministrar os nossos corações. E a gente fica muito feliz de saber que estamos juntos, né? Trabalhando em equipe. De maneira, queridos, eu não sei quem veio aqui pela via rápida do bairro Centro. Se você veio nessa direção, você teve a oportunidade de ver o nosso banner aqui da lateral. Quantos viram aí o banner, né? Outros talvez viram pelas redes sociais. E a nossa lateral aqui diz o seguinte: em todo tempo há esperança. E no banner do outro lado ali do espaço da igreja também, a outra frase dizendo: a nossa esperança é Jesus. Então, caminhando para este final de 2020, e estamos realmente nessa condição de falar já um pouco sobre final de ano, nos preparando, queridos, nos preparando para essa reta de fim de ano, também buscando a graça e a direção de Deus para o que está por vir. Deus colocou no nosso coração refletirmos nessa temática, esperança. E esta temática, ela é muito mais do que uma ação de marketing, muito mais. Ela, na verdade, não é uma ação de marketing, ela não tem a ver com uma racionalização, não tem a ver com aproveitar o momento, mas é reforçar conceitos, é reforçar elementos que definem a nossa fé, definem a nossa vida.
Então nós queremos trabalhar conceitos bíblicos, porque veremos na mensagem dessa noite que o conceito de esperança, ele foi muito empobrecido por várias maneiras, de várias formas, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. E eu quero nessa noite trabalhar para que a palavra de Deus ela possa penetrar nos nossos corações e nos encorajar, nos impulsionar para viver realmente essa esperança, a esperança em Jesus Cristo. Convido você a abrir a Bíblia nesse momento, a acessar a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo de número 13. Eu estarei usando duas traduções, são palavras um pouquinho diferenciadas que nos ajudam na compreensão. Romanos capítulo 15, versículo 13. Na Nova Almeida Atualizada, a palavra de Deus nos diz assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse texto aqui? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra fique registrada e guardada no seu coração. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja nos conduzindo nesse momento de palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de culto. Graças te damos, ó Deus, por podermos ministrar a Tua palavra, abrirmos, ó Deus, a Tua palavra, e agora queremos mergulhar, ó Deus, neste ensino bíblico. Queremos, ó Deus, realmente nos lançarmos, para que, ó Deus, não venhamos, ó Deus, hoje aqui, acumular, ó Deus, algum outro conhecimento a mais. Não venhamos, ó Deus, aqui simplesmente acumular, ó Deus, um significado da palavra esperança, mas internalizar, ó Deus, em nosso ser, em nosso íntimo, em nossa essência, em nossa estrutura, convicções de fé, convicções, ó Deus, que nos habilitam, que nos preparam, que nos capacitam para viver em qualquer tempo, mas nesse em particular, tempos de desafios, tempos difíceis, tempos de lutos, tempos de perdas, tempos de negociações, de adaptações, tempos, ó Pai, em que nós precisamos mais e mais da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pedimos a Deus assim, a Tua bênção e o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se puder alterar, eu estou me ouvindo duas vezes aqui no retorno. Amados, esse texto é muito claro, e ele diz que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia, nesse texto, está deixando muito claro que existe uma explicação a mais, uma compreensão a mais que envolve a palavra esperança. E ele coloca, na verdade, a esperança atrelada à divindade. Então isso aqui já nos ajuda a mostrar o seguinte: o que se fala de esperança, por exemplo, eu tenho esperança de casar um dia. Alguns precisam renovar essa esperança aí, né? Eu tenho esperança de tirar férias no final do ano. Eu tenho esperança de conseguir comprar uma casa. Você percebe que, nesta forma, a esperança ela se torna algo, digamos assim, um tanto quanto... está tratando de algo um tanto quanto difícil e que talvez, pode ser, eu tenho esperança que talvez dê certo. Concordam comigo que há essa impressão subentendida de que esperança pode ser algo que pode ou não pode acontecer? E aqui nós começamos a aprender uma grande lição. E eu quero trabalhar então com vocês em algumas compreensões introdutórias do tema esperança. Compreensões introdutórias para a temática geral, a nossa esperança é Jesus, e algumas compreensões para
a ministração dessa noite em particular. A primeira compreensão é verificarmos o conceito bíblico de esperança. O conceito bíblico, o que a Bíblia revela a respeito de esperança. Eu quero convidar você, obviamente que nós partimos dessa referência bíblica que acabamos de ler, para então fazermos aqui alguns elementos a mais para compreendermos. Esperança, ao contrário do que eu mencionei há pouco, dando ilustração, não pode ser traduzido por talvez, não pode ser traduzido, anote bem isso, pelo verbo esperar. O conceito bíblico não está vinculado ao verbo esperar, o que provavelmente muitos de nós achávamos que estava vinculado, mas não está. Ele não está vinculado a algo possível ou coisa semelhante. Então, se nós pudermos aqui juntar, talvez, esperar, é possível. Nós estamos falando de algo que talvez aconteça ou talvez não. A esperança bíblica, ela é uma convicção da qual eu não duvido. Eu tenho convicção de que aquilo irá se realizar, irá se concretizar. Biblicamente falando, nós inclusive precisamos aqui destacar a palavra esperança e o verbo esperança, lá do texto grego, são diferentes. São conceitos diferentes, são palavras diferentes, né? A palavra eupide de esperança é diferente de perimene, que é o verbo esperar. Então são duas coisas diferenciadas. John Bevere afirma que quando dizemos assim espero, na verdade estamos querendo dizer provavelmente não vai acontecer. Então você, meu querido, minha querida, que até aqui dizia eu espero um dia casar, mude o verbo. Porque esse eu espero um dia casar provavelmente não vai acontecer. E eu não quero que isso aconteça com você. Tá bom? Então você vai dizer, eu tenho esperança. É uma certeza. É algo que dependerá apenas do tempo. Dependerá apenas do processo que envolve uma coisa e outra. De fato, isso não é esperança. A esperança diz respeito a uma expectativa real. Então eu gostaria que você pudesse agora juntar essas palavras, esses conceitos. O conceito bíblico da palavra esperança significa a expectativa real. Expectativa real de que isso está para acontecer. Quando Deus chama Abrão, e depois nós sabemos o nome dele é alterado para Abraão, ele é apresentado a uma situação. A uma situação que lhe foi necessário exercitar fé e esperança. A segunda compreensão, daqui a pouquinho nós vamos entrar, é compreendermos a diferença entre fé e esperança. Na verdade, existe uma grande diferença. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas olhando para esse aspecto de Abraão, Deus apresentou a Abraão, ele disse assim, sai da tua tenda. E olha para onde? Para onde, irmãos? Para as estrelas do céu. Eu estou te dizendo que a tua descendência será mais numerosa que as estrelas do céu. Ou tão numerosa quanto. Deus trouxe para Abraão, naquele momento, uma visão mental, uma imagem que foi pintada para ele, onde ele teve esperança. Naquele momento, Abraão ele foi alimentado com a esperança de ser um pai das nações, pai de multidões. A esperança da palavra de Deus a ele. Vai guardando isso. O que definirá alguém que realmente vive baseado em esperança, daquele que não vive, daquele que espera algo que talvez aconteça, é justamente a convicção baseada a partir da revelação das Escrituras. O que nós veremos também aqui na sequência. Expectativa real é algo que se constitui e eu não duvido que vai acontecer. Eu apenas trabalho para que aquilo aconteça. Essa é a diferença.
Abraão, ele começa uma trajetória de caminhada com Deus, e a Bíblia vai nos revelar que ele justamente desenvolve essa caminhada porque ele tinha uma esperança. A esperança do cumprimento da promessa, a esperança do cumprimento que viria a partir, inclusive, da descendência que depois se cumpre na pessoa de Isaac. Ele tinha esperança e ele caminhou baseado nessa expectativa real. Mas, pastor, em alguns momentos nós podemos observar algumas fraquezas de Abraão, algumas fraquezas de Sara. Com certeza Abraão teve algumas fraquezas, e dentre essas fraquezas podemos relacionar ali a insegurança dele, por exemplo, para com alguns momentos de dificuldade que ele e Sara vivenciaram, momentos em que, por exemplo, ele acaba sendo engodado pela ameaça do rei do Egito, por exemplo, e ele então deixa Sara vulnerável. Ele falhou na liderança como marido. Mas o pecado de Sara foi diferente do pecado de Abraão. Abraão, em momento algum, ele foi acusado de não ter fé ou não ter esperança. Pelo contrário, ele é considerado o pai da fé. Sara, em alguns momentos, apresentou fraqueza nisso. Tanto que naquela conversa com os anjos ali, aquela situação em que ela fica meio duvidosa, mas como é possível? Eu já não tenho mais idade para tal coisa. Mas o Senhor é o Senhor que muda a realidade humana, racional, porque Deus age no sobrenatural. E Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra a Abraão: você será pai de multidões. E ele, baseado nesta palavra, teve esperança. Essa esperança que nós devemos ter. A primeira compreensão, irmãos, então envolve esse conceito bíblico de esperança. Alguns olham para aquele texto de Romanos 13, lá no versículo 13, inclusive, quando Paulo fala a respeito da fé, da esperança e do amor, né? E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo ali, desculpe, 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, o versículo 13 vai dizer lá: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Recentemente eu falava numa das mensagens que a palavra, o conceito de amor, ele é maior que fé e esperança, porque quando estivermos na eternidade com o Senhor, não precisaremos ter fé e esperança. Hoje nós vivemos baseado na esperança da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, não precisa mais ter esperança, porque ele já voltou. Mas continuaremos amando a Jesus. Por isso o amor é maior, porque o amor permanece. Mesmo depois que todas as profecias se cumprirem, o amor permanece. A segunda compreensão, meus irmãos, está na diferença entre fé e razão. Na diferença entre o que essas duas palavras tão emblemáticas, tão importantes, se apresentam para nós. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, inclusive o pastor Rodrigo citou hoje pela manhã, que a fé está vinculada a uma certeza. A certeza daquilo que não se vê. É uma forte convicção acerca de algo que eu não consigo visualizar. A esperança é uma expectativa confiante e indubitável. A esperança é a imagem pintada pela palavra de Deus na tela do nosso coração. A fé dá substância à esperança e atrás a realidade, de acordo com John Bevere. Quero utilizar-se de uma simples analogia que John Bevere usa no livro Extraordinário. Ele diz a respeito de uma comparação muito interessante e muito simples de entender, irmãos. Qual que é a diferença entre fé e esperança? Vamos imaginar que você vai construir a sua casa. Amém? Quem não tem vai construir esse sonho, vai se realizar. Para que você possa realizar esse sonho, e alguns dias atrás eu peguei um breve período, uma semana e pouco de folga, e naquele período ali, nós, enquanto família, pudemos dedicar um tempo restrito à família e
descontração, brincar um pouco. E uma das coisas que eu fiz foi desenhar a planta das nossas casas. Das nossas casas por quê? Porque eu comecei a sonhar algumas coisas junto com a Neuza, né? Nós começamos ali a projetar alguns dos nossos sonhos. Amados, a planta e o projeto da construção é a esperança. É quando você visualiza o que você deseja alcançar. É a esperança de alcançar aquele sonho. Você visualiza, você contempla, mas é um contemplar que, apesar de usar a imaginação, você olha para aquilo como um fato concreto. E onde entra a fé? A fé é o material de construção. A fé é o material de construção que vai viabilizar a esperança ser concretizada. Dá para perceber a diferença entre uma coisa e outra? Agora eu pergunto a vocês, é possível ter fé e não ter esperança? É possível ter esperança e não ter fé? Você pode ter fé e não ter esperança. Você vive um dia de cada vez, o que de certa forma nós precisamos realmente fazê-lo, mas me refiro aqui àquela postura de alguém que simplesmente usa a filosofia daquela teologia do cântico vida leva eu, vida me leva e vai levando e você não sabe para onde vai. Então você tem fé que Deus vai te sustentar amanhã, amém? A esperança é que você consegue vislumbrar como será esse sustento da parte de Deus. Eu tenho fé que um dia Deus vai me dar uma casa. Eu tenho fé. Agora, essa fé poderá não ser concretizada. Por quê? Porque faltou a esperança. Faltou o olhar lá na frente. A pessoa pode ter esperança. Eu faço plano, eu faço projeto, eu faço mapeamento, eu sonho, mas eu não trabalho, eu não corro atrás, eu não busco. Deus tem me incomodado em algumas áreas da minha vida e numa determinada temática eu venho buscando direção de Deus e algumas tentativas até aqui um tanto quanto frustradas sobre uma situação e esses dias eu estava em oração um tanto quanto incomodado. Senhor, eu tenho esse sonho, esse desejo e isso vem da tua parte, o que o Senhor tem a dizer para mim? E aí Deus me levou, meus irmãos, para Lucas capítulo 11. E lá no texto de Lucas capítulo 11, Deus simplesmente vai dizer ao meu coração naquele momento, batei e abri-se-vos-á. Deus estava dizendo para mim o seguinte, filho, você quer, mas você não está batendo. Bate na porta. E Deus foi muito claro para mim dizendo o seguinte, bate na minha porta e bate na porta das pessoas que vão viabilizar esse sonho. Vai atrás, em outras palavras, eu estava dizendo assim, faça a sua parte, porque eu vou abrir a porta. Mas você tem que bater. Meus irmãos, a gente quer que as coisas aconteçam, nós queremos ter uma família linda, nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados, nós queremos alcançar algumas coisas nesta vida, nós queremos que as pessoas se convertam, mas nós estamos esperando simplesmente de braços cruzados e Deus está dizendo, tem que bater na porta, tem que ir atrás, tem que avançar. Meus amados, você precisa bater na porta do seu vizinho para falar de Jesus para ele. Você precisa bater na porta para alcançar aquele sonho pessoal, aquele sonho familiar. É ter. E aí nós começamos, meus irmãos, agora a combinar esses conceitos que estamos trazendo. E nós compreendemos e entendemos que nós precisamos ter esperança. Eu preciso ter visão. Voltando a Abraão, o que Deus disse para ele? Sai da tua tenda e olha para cima, olha para o alto. Amados, muitas vezes nós estamos como aquele animal, aquele cachorro correndo atrás do rabo. Nós estamos nos comportando como animais irracionais, porque nós não conseguimos ver outra coisa que não seja o problema que estamos inseridos. Parece que nós gostamos de abrir um buraco e entrar dentro dele lá e ficar esperando que Deus venha e mande um anjo para nos tirar de dentro do buraco.
Nós gostamos muitas vezes de agir como Elias fez, se colocando dentro de uma caverna. E Deus vem dizer para Elias: Elias, vem para fora. Não fica dentro do buraco, não fica dentro da caverna. Porque quanto mais você entrar para dentro da caverna, mais você vai querer ficar lá dentro. E meus irmãos, dentro da caverna é úmido, é frio, é escuro. Não tem perspectivas. Esperança tem a ver com perspectivas e expectativas. Mas é uma expectativa diferente daquela que geralmente nós falamos. Eu espero que tal coisa aconteça. Não, eu tenho esperança, a expectativa de que tal coisa vai acontecer. Pastor, mas o senhor está desconsiderando aqui a vontade de Deus. Meus queridos, nós temos que entender que a nossa compreensão bíblica, a nossa compreensão teológica, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, ele é formado como aquelas pecinhas de Lego, como peças de quebra-cabeça. Nós vamos pegando conceitos e vamos trabalhando esses conceitos e vamos aos poucos encaixando esses elementos que vão se somando um ao outro, de maneira que aos poucos nós vemos algo lindo sendo construído. É óbvio, meus irmãos, que se eu tenho esperança de algo que está fora dos propósitos de Deus, já existe um problema aqui, já existe uma intenção inadequada no coração, existe uma motivação errada. Existe uma motivação que está vinculada ao aspecto tão somente egoísta. Você que está em casa aqui, eu quero falar com você também, meu querido. Espero que você esteja nos acompanhando com atenção. Você tem tido esperança realmente em Deus? Ou apenas está esperando ver o que a vida lhe trará e lhe oferecerá? Isso serve para todos nós, meus irmãos. Nós precisamos entender que há uma diferença entre fé e esperança. A fé dá substância às coisas que se esperam. Agora preste atenção. O medo dá substância às nossas preocupações. O medo, ele, quando ocupa o lugar da fé, ele se torna material de construção. Ele se torna matéria-prima. Ele se torna substância para que as nossas preocupações se materializem. Por isso nós precisamos substituir o medo pela fé. O medo pela fé, o medo pelo amor. Deus é amor e quem está firmado em Deus lança fora todo o medo. Porque o medo não combina com a fé, o medo não combina com o amor. Medo combina com insegurança, com tristeza, com abatimento. Fé está vinculado, meus irmãos, a uma expectativa de algo que vai se concretizar. E o melhor exemplo espiritual que eu quero deixar com vocês e que eu sempre penso, quando eu penso nessa temática me vem à mente, é a expectativa da volta de Jesus. Irmãos, a esperança da volta de Jesus que nós devemos ter não é pensar assim, talvez um dia Jesus vai voltar. É assim que a gente fala? Não, Jesus vai voltar. Eu tenho essa esperança. Mas essa esperança não é simplesmente uma convicção, está dizendo assim, olha, eu creio que talvez Jesus volte. Não, Jesus vai voltar. É uma questão de tempo. Isso vai se materializar. Vai se materializar. Estou conseguindo, meus queridos, mostrar o que é a esperança? Essa certeza, essa convicção. Jesus vai voltar, Jesus virá e todo olho o verá, nos diz as Escrituras. É a esperança. Meus irmãos, eu tenho esperança de estar com o Senhor Jesus e cear com Ele na eternidade. A esperança, meus irmãos, a Bíblia nos diz, se porventura for aqui no nosso tempo, que os salvos subirão com Ele nos céus. Meus irmãos, eu tenho esperança de voar, meus queridos. Mas entenda que eu estou dizendo que não é a possibilidade ou o sonho de voar. Não, é a esperança certa. Isso vai acontecer.
Meus irmãos, na eternidade não existirá essa noção de tempo e espaço. Esse negócio que a ciência e os filmes hollywoodianos utilizam para falar de teletransporte, isso é real, irmãos. Isso é real. O que a Bíblia diz lá acerca de Filipe e o eunuco? Como é que Filipe chegou perto do eunuco? Como é que foi? O que aconteceu? Foi uma experiência mística, espiritual. Foi uma experiência de transladação, ele saiu de um lugar e foi colocado em outro. Isso aconteceu com Elias. Isso aconteceu com Enoque. Isso vai acontecer conosco, irmãos. Ele não vai precisar de Uber, não vai precisar de ônibus, não vai precisar de avião. É verdade, gente. Na eternidade plena, isso vai acontecer. Irmãos, isso é esperança. Baseado na palavra, não estou inventando coisas aqui. Terceira e última compreensão, por favor me acompanhe. Conceito bíblico de esperança, nós já destacamos. A diferença entre fé e esperança, e esse é um assunto que de vez em quando surge alguma dúvida. Então, quando surgir a dúvida do que é fé e esperança, lembra daquela analogia da construção da casa. A esperança é o quê? Na analogia? A planta, o projeto. E a fé é o material de construção. Então perceba que não adianta eu ter, meus irmãos, 1 tonelada de tijolos, 1 tonelada de prego, 1 tonelada de argamassa, de cimento, e eu não utilizar desse material de uma forma ordenada para que ela produza algo. Então não basta ter fé, eu preciso olhar para que essa fé me leve à conquista dessa esperança que está estabelecida. Terceira compreensão diz respeito aos frutos da esperança. A Bíblia afirma que o nosso Deus é o Deus da esperança. Portanto, nosso relacionamento com Deus produz esperança e visão. O relacionamento de Abraão com Deus lhe deu esperança e visão. Quando Deus pediu Isaque em sacrifício, Abraão não questionou, não duvidou, porque nos diz as Escrituras no texto de Hebreus, no capítulo 11, que Abraão acreditava na ressurreição de Isaque. Veja como as duas coisas estão juntas. Ele tinha a esperança de que mesmo com a morte, Deus ressuscitaria Isaque. É visão. Nós precisamos ser homens e mulheres de visão. Meus queridos, se nós não tivéssemos tido visão, nós estaríamos ainda apenas do outro lado. Não teríamos avançado para o lado de cá. Agora, você imagina como seria hoje essa modalidade de espaço daquele lado, irmãos? Quantas pessoas a gente ia botar lá, Leandro? Naquele espaço lá? Não ia dar isso. Nós tínhamos lá socado 200, em metro quadrado ia dar umas 18 cadeiras. Lá, do outro lado. Aqui não é tanto, mas já é muito mais do que do outro lado. Irmãos, eu estou dando um exemplo muito prático de algo que a gente viveu. Deus nos deu a possibilidade de olhar para frente. Se a gente não olha, se a gente não busca, se a gente não cria expectativas, o que a gente alcançou, alcançou. E muitas coisas até serão boas, mas poderiam ser muito maiores. Poderiam nos levar além do que ficar vivendo dentro das dificuldades. A Bíblia afirma que o nosso Deus é o Deus da esperança. Olha o que diz aqui a versão da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, diz assim, que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz. Enquanto crerem nele, oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Então esse texto está nos mostrando que o nosso Deus é o Deus da esperança. Então quem anda com Deus é alguém que anda com esperança. É sinônimo, faz parte.
se eu caminho na palavra, se eu vivo na palavra, se eu sou um discípulo de Jesus, é natural, é normal que eu tenha esperança. Ah, pastor, mas eu recebi um diagnóstico de uma enfermidade grave. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é o autor da vida. É Ele quem dá e é Ele quem tira. E enquanto Deus não tirou o último fôlego de vida, eu tenho esperança que haverá cura. Eu tenho esperança que amanhã a situação vai ser revertida. Recebeu uma notícia de desemprego? Eu não terei dúvida, eu tenho certeza, eu tenho esperança que Deus não vai me abandonar. Eu posso até passar por um período, queridos, onde a minha fé está sendo exercitada, assim como Deus fez com Abraão. Mas eu tenho certeza que é só uma questão de tempo para a porta do emprego se abrir. É uma questão de tempo, meus irmãos, para a cura chegar. É uma questão de tempo, meus irmãos, para a vida e o mover de Deus se manifestar. E é uma questão também de esperança. Agora, se eu permito que a minha alma predomine sobre o espírito, e aí vem aqueles sentimentos de derrota, aqueles sentimentos de angústia, aqueles sentimentos de dor, aqueles sentimentos de fracasso. Puxa vida, realmente não vai dar. Ó vida, ó céus, ó azar. Quem lembra do Lip Hard, né? É isso, meus irmãos, é a alma que está lá querendo predominar o tempo todo. E aí a gente acha que não vai dar, que não vai dar, que não vai dar. Meus irmãos, nós precisamos exercitar a fé porque nós temos acesso aos frutos da esperança. E eu quero fechar aqui mostrando, a Bíblia está nos mostrando, que a esperança que vem de Deus, está baseada em Deus, ela gera, segundo esse texto aqui, de um modo muito direto, duas coisas. Quais são essas duas coisas? Olha para o texto bíblico lá, meu querido. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz. Aleluia. Alegria e paz. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é diferente de bem-estar. Alegria é diferente de bom humor. Alegria é diferente de ausência de tristeza. Ainda que estas coisas, de algum modo, possam estar vinculados. Alegria. Veja que alegria, meus irmãos, às vezes é trazida para nós, numa compreensão mais superficial, como um sentimento. Eu estou alegre, eu estou feliz. Não, é diferente. A gente usa as palavras alegria e felicidade de um modo intercambiável. E está errado isso. Sabe por que está errado isso? Porque eu posso não estar desfrutando de felicidade, mas ter alegria no coração. Quando eu tenho felicidade, eu também tenho alegria. O valor maior e mais forte é a alegria. Porque a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito. A Bíblia, por acaso, diz assim, o fruto do Espírito é amor, paz, felicidade. É assim? Amor, paz, alegria. Por isso a Bíblia diz assim, alegria do Senhor, a vossa força é. Alegria no Senhor, a vossa força é. Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses lá, a carta da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, por isso digo, alegrai-vos. Alegria é fruto da esperança. A esperança é fruto da minha relação com o Espírito Santo. Alegria é fruto da esperança. Eu tenho esperança da volta de Jesus e isso me dá alegria! Alegria, meus queridos! Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho esperança que eu não passarei um dia, um momento sequer sem Jesus comigo. E isso me dá o quê, meus irmãos? Diga comigo, alegria! Não, tá, tem misericórdia, meus irmãos. Aí nós vamos para o buraco.
Eu vou tentar reproduzir de novo aqui. Agora vocês são espertos, vocês vão me ajudar para o povo lá de casa ouvir, meus queridos. Quando eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, e essa palavra de Deus está dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu sei que eu não passarei um dia, uma hora, um momento sequer sem a presença de Jesus, e isso me dá? Amém, aleluia. Guarda isso no coração. É esperança. Eu tenho esperança que Jesus nunca vai me abandonar. Você tem essa esperança? E por que então, meus irmãos, que quando vem a má notícia parece que a esperança vai embora? E agora, pastor, perdi o emprego? E agora, pastor? Não estou menosprezando, meus irmãos, o impacto da situação. O que eu estou dizendo, meus irmãos, que a Bíblia nos mostra que a alegria é diferente de felicidade. Felicidade tem a ver com bem-estar, tem a ver com situações momentâneas, tem a ver com bom humor. Às vezes você acorda de bom humor, às vezes acorda de mau humor, não é verdade? Você já acordou com a esposa ou com o marido de mau humor? Não, ninguém aqui, né? Isso aí não acontece na casa dos santos. Mas amados, amadas do Senhor, o fato de acordarmos com mau humor não deve ser motivo para que eu não desfrute da alegria, da esperança em Jesus Cristo. Paz é diferente de tranquilidade. Paz é diferente de sossego. Paz é diferente de ausência de guerra. Eu já citei isso várias vezes como exemplo, e algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, está tudo tranquilo? Eu falei: não, está não, mas está tudo em paz. Bom, vocês acham que essa semana foi tranquila, gente? Não, mas nós temos paz em Deus. A graça do Senhor nos sustenta. A graça do Senhor nos fortalece. A esperança, meus queridos, para fechar, é gerada pela ação de Deus por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, quero desafiar o seu coração junto com todos que aqui estão. Quero chamar a atenção de todos nós para o fato de que muitas vezes nós não estamos... Pessoal do louvor, gente, vamos lá. Muitas vezes nós não estamos desfrutando da paz, não estamos desfrutando de alegria, porque nós estamos permitindo que a alma controle as nossas emoções, em detrimento à ação do Espírito. Quando o Espírito governa sobre o nosso espírito, quando o Espírito de Deus reina, quando Paulo diz lá: andai no Espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Nós vamos, meus queridos, mesmo com uma má notícia, ter alegria, porque nós sabemos que a situação que estamos vivendo, ela é passageira, ela é momentânea. A nossa querida Júlia Orbesse, no texto de áudio que apareceu no vídeo, ela cita esse texto. Entretanto, a provação, a luta, produz eterno peso de glória. Por mais que a gente passe por lutas e provações e dificuldades. Meus queridos, vamos colocar de pé. É tempo de esperança. É tempo de esperança. Em todo tempo há esperança. Mas é importante entendermos que a nossa esperança é quem? Jesus. A nossa esperança é Jesus. Ainda não chegou vacina. Ainda continuaremos a ouvir durante um tempo notícias que trarão tristeza aos nossos corações. Mas nós devemos lembrar que a nossa esperança é Jesus. Lembrar, meus queridos, que nós estamos pelo Senhor sendo convocados. O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm.
Então veja como isso está atrelado, uma coisa está atrelada à outra, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que nós podemos ser ricos de esperança, o contrário também é verdadeiro. Existem aqueles que são pobres de esperança, não conseguem enxergar um palmo para frente. Erga os seus olhos, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar, meus irmãos. Nós não temos que olhar para os relatórios dos noticiários, para os relatórios pandêmicos. Nós temos que olhar, meus irmãos, para Jesus. Nós não temos que olhar, meus irmãos, para a economia, para a fragilidade do comércio. Nós temos que olhar para Jesus. Meus irmãos, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança, meus irmãos, não está em governantes. A nossa esperança não está em homens e mulheres. Não está em pastores, em bispos, em quem quer que seja. A nossa esperança está em Jesus. É nele, é nele, é para Ele que nós temos que olhar. É para a palavra dEle revelada aos nossos corações. E sempre que a gente deixa de olhar para Jesus, a gente olha para nós mesmos, a gente olha ao redor. E meus irmãos, olhar para cadeiras distantes como essa não traz muita felicidade. Mas meus irmãos, a minha alegria independe disso. Eu estou feliz porque nós estamos aqui, mas estou de verdade. Mas se ainda não fosse possível, meus irmãos, eu estaria alegre no Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. E o Senhor vai nos conduzir, e o Senhor vai nos dar graça. E para você experimentar e acessar essa esperança, é preciso ter fé. Uma coisa está vinculada à outra. Há uma relação de crescimento, de engajamento de uma para com a outra. Eu preciso ter fé. Quero convidar você aqui nesse lugar, você que está conosco em casa, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Meu querido, minha querida, você está dividindo a atenção com tantas coisas, nessa hora foca. Se você não sabe cantar essa canção, ouça essa canção, medite, reflita naquilo que ela revela, naquilo que ela fala. E vamos dizer, eu acredito, para a honra e glória do Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas e canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo,
breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Oh, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque a nossa esperança não se baseia, ó Pai, em homens, não se baseia na economia, não se baseia em qualquer, ó Deus, trabalho e resultado que homens, ó Deus, construam. Mas, ó Deus, se baseia no Senhor e se baseia no Deus da esperança. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos enche de esperança. Pai, obrigado porque nós podemos cantar canções como esta. E, ó Deus, ter alegria no coração, porque Jesus em breve voltará. Essa é a nossa esperança, Senhor. Enquanto o Senhor não volta, Pai, enquanto o Senhor não volta, Cristo, nós pedimos, nos encoraja, nos impulsione. Ó Senhor, Espírito Santo, toca em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos, em nome de Jesus, sair daquela zona de vítima, sair daquela situação de dor, de afundar-se dentro de uma caverna. Deus, nos tira das cavernas, Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá, ó Deus, condições de olhar para cima, de sair da tenda e olhar para o céu e ver as milhares de estrelas e ver as promessas do Senhor. Pai querido, nos dá visão enquanto igreja, Pai, enquanto igreja, Senhor. O Senhor tem feito tanto, Pai, mas nós ainda temos tanto a buscar, tanto a alcançar. Há tantos que estão perdidos, ó Deus. Há tantos que sofrem. Há tantos, ó Deus, que nesta hora estão deprimidos, estão pensando, ó Deus, na morte, estão desejando a morte. Ó Senhor, visita em nome de Jesus. Visita, Pai, o lar nesse momento, ó Deus, que está em conflito. Visita, ó Deus, aquele casal que está em crise, que está, ó Deus, em atrito. Visita, ó Deus, aquele pai que nesse momento está espancando seu filho. Visita esta criança que está sendo vítima de abuso. Visita, Senhor, e usa a tua igreja. Nos usa, ó Deus, para alcançar e ser, ó Deus, as pernas de Jesus, os pés de Jesus, os braços de Jesus, as mãos de Jesus, levando água ao sedento, levando a Deus alimento ao faminto, levando a Deus amor e afetividade àquele, ó Deus, que não tem. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a crescer na fé, a não ficarmos, ó Deus, olhando para os problemas e para as dificuldades e ficar reclamando, mas, ó Deus, possamos ir além, possamos experimentar da Tua graça. Ó Deus, ó Senhor, você que está conosco aí em casa, meu querido, minha querida, toma uma decisão ao lado de Jesus. A esperança para você, eu estou dizendo que a esperança para a sua casa, a esperança para a sua família, a esperança para a sua casa, a esperança para a sua família, meu irmão, minha irmã. Vamos crer, porque a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança está firmada no Senhor. Mas depende de nós chancelarmos esta fé. Você deseja experimentar da graça do Senhor, de um renovo do Espírito na sua vida, enchendo o teu coração de esperança? Dê um passo de fé. Nós temos espaço aqui, irmãos. Vamos cuidar com o distanciamento. Você chega aqui um pouco mais à frente, ó. Tem bastante espaço aqui embaixo. Mantenham só as distâncias aí que são necessárias, mas chega aqui para frente. Chega aqui, é apenas uma ação sua na direção da graça do Senhor. Vamos pedir a graça do Senhor, o mover do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Você que está conosco aí em casa, você que nos acompanha lá aí na sua casa, no seu ambiente familiar, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando, você que está conosco, quem sabe você está pela primeira vez conosco aqui no link, ora conosco nessa hora, abre o seu coração para Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Nós nesta hora nos achegamos diante do Teu trono de graças, em favor de todos estes que aqui estão, Pai, se posicionando, para que o Senhor encha os seus corações de esperança, assim como aqueles que estão também nos acompanhando pela transmissão. Que haja, ó Deus, agora uma visitação do Teu Espírito, ó Pai, em cada casa, em cada lar. Que haja, ó Deus, a manifestação do Senhor em nossas vidas. Ó Espírito Santo, toca em nossos corações, enche-nos de esperança. Que a gente olhe, ó Deus, para a vida, que a gente olhe para os nossos filhos, que a gente olhe para a nossa família, que a gente olhe para os nossos pais. E mesmo, ó Deus, que aos olhos humanos já não haja mais esperança. Mesmo, ó Deus, que na afirmação de um médico já não haja mais esperança. Nós vamos dizer que a nossa esperança é o Senhor, e a nossa esperança, ó Pai, está em Ti. E nós, ó Pai, vamos viver debaixo da Tua direção, do sustento que o Senhor trará para cada um de nós. Visita, ó Deus, a nossa igreja. Levanta, ó Deus, a Tua igreja, Igreja Batista Novo Mundo, ó Deus, como uma agência de propagação do Evangelho, de ensino, de treinamento, de capacitação, de cura, de libertação, de graça, de relacionamentos saudáveis. Pai, nos dá graça, nos dá direção, nos dá condições. Levanta homens e mulheres, ó Deus, para servir nas muitas frentes, Deus querido, para que nós possamos avançar, cumprindo com o Evangelho, cumprindo com a missão que o Senhor a nós tem dado. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus.